Seja muito bem-vindo, está começando mais um programa As Liberais. Antes da Branca Nunes apresentar a nossa convidada especial de hoje, que ela é, além de contar a história dela, que é muito interessante, é assinante da Revista Oeste, é fã do trabalho, vai contar um pouquinho para a gente. Eu quero convidar você que está aí acompanhando a gente aqui no programa a se inscrever no nosso canal da Revista Oeste, deixar o seu like, o seu joinha, o seu comentário, é muito importante para a gente. E também não esqueça de ativar as notificações, o sininho que fica ali logo ao lado da inscrição, para você receber todos os alertas com a grade de programação aqui da Revista Oeste, além do programa As Liberais. Nós também temos o Oestecast, comandado pelo querido Dagomir Marquesi, o Estúdio Oeste pelo craque Silvio Navarro e, claro, o nosso programa diário Oeste Sem Filtro, que vai ao ar sempre de segunda a sexta-feira, às 17h45 da tarde. Os principais fatos políticos do Brasil e do mundo você acompanha em Oeste Sem Filtro. Agora sim, Branca. Tudo e bom, aí, Paula? tudo bem? A nossa convidada é a Bianca Diamante Weinsberg. Ela tem 44 anos, é psicóloga, casada e mãe de 3 filhos. Natural de Porto Alegre, ela mora hoje em Belo Horizonte. Inconformada com a situação atual do país, Bianca resolveu entrar para o movimento Mães Direitas, um movimento nacional de mães unidas pelo resgate dos valores da família. Ela também faz parte da equipe de coordenação nacional do movimento, onde realiza inúmeros eventos, ações e projetos em prol da educação. Entre outros assuntos, Bianca vai falar da importância do resgate do papel dos pais na vida dos filhos e dos limites que precisam existir entre educação e ideologia. Seja muito bem-vinda, Bianca. Muito obrigada, Branca e Paula. Realmente é um prazer estar aqui, porque eu sou muito fã do trabalho de vocês. Seja bem-vinda, Obrigada. Bianca, minha conterrânea do Sul. Com certeza. Estou espremida entre o Rio Grande do Sul e o Paraná, que é onde você nasceu, onde você morou por muito tempo, Isso Curitiba, mesmo. né? Isso aí. Bianca, explica para os nossos espectadores o que é um movimento Mães Direita. O movimento Direitas. Mães Direitas é o seguinte, ele nasceu na pandemia, ele foi criado quando algumas mães já participavam até de um outro grupo que tinha de mães, mas esse outro grupo começou a ter algumas questões que a gente não concordava, de ideologia, de pautas que não eram tão adequadas, a gente achava tão adequadas. Então essas mães saíram, começou um movimento pequeno, na pandemia se fortaleceu demais, porque com a questão também, inclusive, das escolas fechadas, né? Belo Horizonte, se não me engano, foi a capital que ficou mais tempo com as escolas fechadas, foi mais de um ano. Então, isso, muitas mães ficaram muito indignadas. E também com essas questões que a gente está vendo nas escolas, né? De ideologia, de doutrinação, da escola querer estar um ambiente muito hostil. Então, as mães se uniram para tentar resgatar e fortalecer outras mães. Nós somos, acima de tudo, um grupo de apoio, uma rede de apoio para essas mães que muitas vezes se sentem perdidas e sozinhas, né? Então, somos um grupo de apoio, mas dentro desse grupo de apoio, a gente tem grupos de estudos, a gente faz seminários, faz eventos, dá palestras e ajuda, inclusive, juridicamente, se necessário, né? Não no caso a gente, porque nós não somos advogadas, mas nós indicamos, apoiamos e tentamos fortalecer essas mães. Essa é a nossa grande missão, fortalecer as mães. E começou o quê? Como um grupo de WhatsApp ou um perfil? Começou com um grupo de WhatsApp pequeno e foi crescendo. Criamos nosso Instagram, hoje somos mais de 14 mil no Instagram. E no Brasil inteiro? No Brasil, temos, assim, começamos a fazer regionais, né? Então, assim, as mães do Sul estão bem fortes, estão bem atuantes. Mães de outros estados também estão despertando porque é muito interessante que seja uma coisa também mais regional, né? Porque cada às vezes esse estado tem suas necessidades. Então, e fica mais fácil para as mães também terem algum apoio na sua cidade ou na sua região. Então, temos essa regionalização, o Sul está muito forte, o Centro-Oeste está começando a se fortalecer, São Paulo também tem procurado a gente, Rio de Janeiro, e assim a gente está crescendo e se espalhando. Bianca, não sei se você conhece o grupo De Olho no Material Escolar, também não sei se vocês conversam entre si. Nós entrevistamos a Letícia Jacinto aqui, foi uma entrevista muito boa. Quem não assistiu, assista, vale a pena. E ela contou que
o De Olho no Material Escolar, que é mais voltado, ligado a mães. Ele foi criado por mães ligadas ao agronegócio. Então, ele tinha ele olhava mais para esse lado, mas aborda também outros assuntos. Mas o que aconteceu na pandemia, observando o material escolar dos filhos mais de perto, eles viram que assuntos relacionados ao agronegócio eram abordados de forma completamente distorcida. Né? Você tinha o agronegócio mata a população indígena, escraviza, polui o meio ambiente, se resumia quase a isso. E eu não sei se vocês lendo estudando, você tem 3 filhos na época da pandemia, acredito que eles tivessem 8, 10 e 12, né? Isso. Por aí, por aí 7, um pouquinho menos. Que é uma fase difícil, que ainda demanda principalmente a mais nova, né, que é uma menina, demanda ainda mais a sua presença. Se você viu algo semelhante. Vi. O De Olho no Material Didático, ele é muito focado no agro, né, nessas questões. Nós também nós temos muita preocupação com o material didático, porque muitas vezes até as escolas têm resistência com a gente, porque eles veem que a gente como se fosse inimigo deles. A escola não é nosso inimigo. Nós não somos inimigos da escola, nós não somos inimigos de professores. A gente quer uma parceria. Às vezes o material didático é um problema, assim, o agro assim, eles fazem isso, né, eu que tenho 3 filhos, eu vejo, assim, na idade dos 3, sabe, hoje eles têm 14, 12 e 10, é sempre isso, é o vilão da história, o capitalismo é o vilão da história, aí entra muita questão de feminismo também, mas com uma visão deturpada. Então, assim, a gente não é inimigo da escola nem dos professores, a gente quer essa parceria, mas a gente precisa ficar atento. Na pandemia isso ficou muito evidente, né? Porque a gente escuta, acho que isso também que fez despertar de muitos pais, porque às vezes o pai, a mãe não presta atenção no material dos filhos. E a gente recomenda muito que isso seja feito. Porque às vezes as mães falam assim, eu trabalho o dia inteiro, eu não tenho tempo. Gente, eu sempre falo assim, de noite, né, todo mundo antes de deitar fica mexendo no celular, não, né, ou assiste uma série ou faz os dois. Perde 10, 15 minutos por noite, pega um livro de uma matéria, dá uma olhada no livro, não precisa fazer tudo num dia só, faz 10, 15 minutos, em 1, 2 meses você fez o livro inteiro, porque você não vai ler tudo, dá uma olhada, vê se acha que o que está sendo falado está adequado para a idade, inclusive, porque o que a gente tem visto é que muitas vezes tem coisas que muitos pais não consideram adequados para a idade dos seus filhos. Então, assim, verifica a tarefa, verifica o dever de casa do filho. Gente, é tudo 10, 15 minutos por dia. 1 minuto que você senta para conversar com seu filho, pergunta se ele fez o dever, qual era o dever, se ele tem alguma dúvida. Né? São pequenas coisas, porque às vezes as mães se paralisam de fazer porque acham que não dão conta ou não têm capacidade. Porque muitas vezes não tem. Eu falo assim, matemática, para minha filha mais velha, eu também não sei explicar. Mas eu sei ver se ela fez o dever. A mais nova acha que eu sou um gênio da matemática. Então. Já chegou lá naquelas equações assim, em segundo grau? Não. Esses dias ela ficou assim, eu falei, eu lembro disso vagamente, eu lembro das musiquinhas das fórmulas, mas exatamente como utilizar, eu não lembro. Então, assim, eu não tenho, mas eu consigo ver se ela fez, se ela não fez. Eu consigo perguntar se ela tem dúvida. Tem dúvida? Amanhã pergunta para o seu professor, tira a dúvida. Aí no dia seguinte eu cobro. Você tirou a dúvida com o seu professor? Sabe? Então, assim, são coisas que todo mundo, você não precisa ter o conhecimento para fazer. E a pandemia também, ela fez muitos pais despertarem para esse tipo de coisa. Então, eu mesma, né? A gente ficava escutando a aula, né? Aula online dos teus aula filhos. Online, E aí você lembra de algum caso que te chamou a atenção, que foi talvez o gatilho para você? Teve vários, na verdade, né? Mas eu lembro de um que meu marido até que pegou, foi até engraçado, porque era a minha caçula, ela estava no 2º ano, ainda ela deu sorte que ela tinha se alfabetizado 1 ano antes, porque quem passou por esse período de alfabetização, eu diria que não passou por esse período de alfabetização, né? Foi horrível. Foi horrível. Assim, algumas escolas deram o seu melhor. Mais uma vez, a gente não culpa a escola fez o que ela deu conta de fazer. Ninguém estava preparado. Ninguém estava né, preparado. Bianca? Um negócio, assim, surreal. Em Belo Horizonte foi muito indignante. Tinha épocas da pandemia
que estava liberado para as crianças irem lá no caso de Belo Horizonte, para o Mineirão, né, para o estádio de futebol, 40 mil pessoas, mas para a escola eles não poderiam ir. Então, assim, foi muito, muito difícil e muito triste, sabe? Eu vi muita criança desistir de estudar, sabe? Os meus filhos mesmo, tinha época que eu falava assim, ó, só assiste a aula básica porque... não dava, era uma tortura, sabe? Era dor de cabeça. E eu ficava com dor de cabeça de ficar escutando os meninos lá. Então, assim, mas no caso, aí escutou, não sei que comentário que a professora fez, que tacaram fogo na Amazônia, aqueles papos, né? E aí meu marido se meteu assim, virou assim, como é que é? Estão colocando fogo na Amazônia. É aquela coisa que teve na época, eu não lembro exatamente. Não foi bem assim, não sei o quê. Então, assim... tinha que ficar... Então, assim, se ela falou isso na internet, ela fala na sala de aula, né? Ou, assim, na pandemia também, o menino falava assim, eu vou viajar semana que vem. Como? Vai viajar na pandemia? Assim, professora, sabe? Tomando conta da vida familiar do aluno. Esse tipo de coisa não deveria acontecer, né? Então, os pais precisam ficar atentos a esse tipo de coisa. E o material escolar, sim, porque aí quando o material escolar está enviesado, né, e está falando coisas que a maioria dos pais não concorda, os professores falam. E aí o pai precisa saber, porque se o pai sabe, se a mãe consegue ver isso, ela consegue chegar em casa e explicar para os filhos, né, o que ela acredita, o que ela... E na escola conversar. A gente também sempre recomenda aos pais que o primeiro passo é ir na escola conversar, é se aproximar da escola. Pois é, como é que é a receptividade de diretores e professores quando vocês mostram, por exemplo, um livro didático ou uma questão como essa que você trouxe, da Amazônia? Tudo depende da forma que a gente chega na escola, né? Então, o que a gente... assim, tenta falar com as mães. Porque o nosso objetivo é dar ferramentas para essas mães. Primeiro, mostrar para essas mães que elas não estão sozinhas, porque as mães muitas vezes acham que elas estão, tipo assim, sabe o espiral do silêncio? Que é muito cruel, porque é o seguinte, eu acho que só eu penso diferente, que todo mundo, vocês pensam a mesma coisa e eu penso diferente, então eu fico quieta, porque eu me sinto mal com isso. Então, quando elas descobrem a gente e descobrem que existem outras mães que pensam igual a elas assim... ufa, não estou sozinha. Então, já é o primeiro passo. Então, já passa, já cria uma coragem de, muitas vezes, ir até a escola. Aí, a gente orienta a forma de ir até a escola. Porque se o nosso objetivo é se aproximar da escola, porque a gente quer se aproximar da escola, a gente quer poder mostrar, às vezes, um outro lado, né, usando o exemplo do agro, que o agro não é vilão, que o agro traz muitas coisas boas para o país. Né? É o contraponto que falta. Essa é a questão. Falta, muitas vezes, o contraponto. E que o material didático não traz. Se o material didático não traz, muitas vezes os professores não falam. E aí a criança fica só com uma visão. Então, a gente aconselha as mães ao seguinte, chega na escola, conversa e tenta ser o mais assertiva possível. Eu tenho um exemplo para dar que aconteceu comigo. Minha filha mais velha. Na época ela tinha 11 para 12 anos, um dia assim, tranquilamente, ela fala assim, mamãe... o professor disse que Cuba é muito melhor que o Brasil, porque em Cuba não tem desigualdade, no Brasil tem. Na hora, né, a vontade, assim, a gente é mãe, a vontade é ir lá na escola, chegar quebrando tudo. Mas, o que eu fiz? A primeira coisa, sentei com a minha filha, expliquei para ela, mostrei que esse é o nosso papel, mostrar primeiro lugar para os nossos filhos. Então, mostrei, passei vídeo para ela, mostrei como é que funcionava Cuba, expliquei que a questão da desigualdade, que às vezes a desigualdade não é um problema, porque Cuba realmente não tem desigualdade, todo mundo é pobre igual. Será que isso é bom? É melhor do que no Brasil, que tem pobres e ricos, mas a pessoa tem a possibilidade de melhorar de vida. Então, essa é a minha parte com ela. Aí eu cheguei na escola, marquei uma reunião, cheguei na escola. A gente vai aprendendo, porque claro que a gente já errou, já entrou na escola gritando, brigando e viu que não funciona. Então, em vez de eu chegar na escola falando assim, por que que o professor fica ensinando que Cuba é maravilhoso, que é um absurdo, e aí provavelmente a diretoria ia se defender e dizer que não foi assim, eu olhei qual que era a matéria que o professor deveria dar. Eu não vou lembrar, mas não tinha nada a ver com Cuba. Então, a minha pergunta foi, por que que o professor, em vez de estar explicando a matéria X, ele está falando de Cuba? Né? Ou seja, por que em vez de ele tem 50 minutos para passar uma matéria? Por que ele não está ensinando a matéria que ele deveria passar? Por que ele está falando de outra coisa? Que não importa o que ele está falando. De uma forma clara, assertiva, né? Porque aí a escola não fica na discussão se Cuba é bom, se Cuba é ruim, porque o foco, a gente precisa estar focado.
Até porque, muitas vezes, a esquerda tem muito isso, eles querem tirar a gente do foco. Tirando a gente do foco, aí volta para a coisa do, né, fascista, racista, aquele papo, e o que importa mesmo sai do radar. Então, se o foco é que o professor ensine a matéria que tem que ser ensinada, vamos falar sobre a matéria. Então, eu não quero saber do que ele estava falando, eu quero saber por que ele não ensinou a matéria que ele deveria ensinar. E aí a diretora, a coordenadora tem que ver o que está acontecendo. Então, a resposta é outra, não tem briga, não tem discussão, né? E aí ela me retorna, pois é, que... E aí, fica atento, entendeu? Então, assim, fica a dica, sabe? Tem que ser assertivo, porque brigar não leva a nada. Nesse primeiro momento, tem casos que, claro, que a coisa cresce. Nesse caso, ele exagerou, Bianca. Assim... Ele podia ir ele, né? Então, já que ele gosta tanto. Pô, nunca Da vou, onde que veio o nome Mães Direitas? Então, Mães Direitas é até bom você falar, porque é uma coisa que a gente tem até tido algumas resistências, porque muita gente, inclusive, confunde e nos chamam de mães de direita. Nós não somos mães de direita, nós somos mães direitas. Até aí, até a página no Instagram. A página no Instagram. É porque eu faço algumas lives, então tem... Aquelas mães ali são do Sul, que estão... Ali em cima, né? Aqui que tem mais mães, elas são do Sul e elas estão fazendo um trabalho bem bacana lá. Então, a gente sempre traz lives com especialistas também, para tirar as dúvidas. E, então, assim, é claro que nós temos, né, uma posição mais conservadora, ou bem conservadora, mais à direita, mas nós não somos um grupo político. Partidário. Partidário. Nós somos um grupo que, claro, usamos a política, porque precisamos dela no nosso dia a dia, inclusive. Mas mães direitas, o direitas vem no sentido lato da palavra, no sentido amplo. Mães corretas, mães que desempenham o seu papel corretamente. Que aí, nesse sentido, mães direitas que fazem o seu papel. Porque hoje a gente vê que o papel da mãe está muitas vezes, apagado, né? Porque ser mãe dá trabalho, essa é a verdade. Educada dá muito trabalho, educar dá trabalho, né? É mais fácil delegar, para a escola. A escola também está num papel difícil, porque muitas vezes a escola pede ajuda para os pais e os pais também não se dispõem a ajudar. Né? Esse dia eu até recebi um meme que eu achei engraçado, que era a escola ligando para a mãe, falando assim, seu filho tá dando muito trabalho aqui na escola, tá assim. Aí o pai responde assim, aqui em casa também eu nunca liguei para vocês para reclamar. Né? Tipo assim, o pai não se coloca, a mãe não se coloca nesse lugar. Às vezes é um professor para 40 alunos. Quando você acha que foi perdendo isso, né? Porque os pais, assim, o papel do pai é ser chato, é cobrar, colocar regra, falar não, né? E hoje em dia parece que... porque as crianças também passaram a falar... Antes a gente falava... Se ouvia um não, você falava ok. Hoje é não, mas por que não, né? Exatamente. Tem isso. Então, falta... Assim, acho que tantos pais se tiraram desse papel... quanto as crianças começaram a peitar essa autoridade, né? Paterna, materna, enfim, dos pais, em geral. Eu acho que isso já vem há algum tempo. Eu falo assim, não é um trabalho que começou ontem, né? Assim... A destruição da família, porque isso tem a ver com a destruição da família, tem a ver com os valores, com limites, com hierarquia. Quando a minha filha, até hoje eu não sei como é que está nos outros estados, né? Mas assim, quando minha filha entrou na escola, se ela tem 14 a 12 anos atrás, eu lembro que na minha época, né? Não sei se não de vocês, chamava a professora ou de tia, no começo, e depois de professora, né? Talvez na faculdade já chamasse pelo nome, mas era tia ou professora. E aí, no maternalzinho, já chamava a professora pelo nome. E aquilo, na época, me marcou. Você vê que eu lembro até hoje. Porque eu falei assim, mas chama pelo nome? Eu acho que isso falta um pouco de hierarquia. Sabe, mesmo a coordenadora, porque tem criança que consegue entender se chamar pelo nome, que ela é a coordenadora ou ela é a professora. E tem crianças que, às vezes, têm mais dificuldades. Se eu te chamo pelo nome, né, uma criança, que eu sou igual a você. Não, você é minha chefe, você é minha coordenadora, minha professora. Então, tem a falta de hierarquia. As famílias estão um pouco mais estruturadas. As mães estão saindo mais de casa. Eu nem quero entrar nessa coisa da mãe trabalhar, porque tem mãe que quer, tem mãe que gosta, tem mãe que precisa. Então, assim, nem
acho que a mãe deve ficar em casa. Se a mãe quer e se a mãe pode ser mais fácil, né? Mas, assim, eu entendo que tem mães que querem, que gostam e que precisam trabalhar. Então... E às vezes, né, Bianca, é mais importante a qualidade do tempo que você passa com seu filho do que a quantidade, né? Tem mães que não trabalham, mas também não dedicam muito tempo aos filhos. Porque não adianta eu estar em casa, trancada no meu quarto e meus filhos jogando videogame na sala, né? Não é isso. Então, eu acho que isso vem num trabalho já de muitos anos, tá? É até cultural, é a mudança da cultura também, onde é isso. O pai não pode, porque aí vem aquela coisa assim, o pai não pode ser firme, porque senão vai traumatizar o filho. O pai não pode dizer não, porque senão o menino... Uma bobagem. Né? O professor não é mais o professor, é uma troca de conhecimentos. Não, gente, o professor sabe mais que o aluno, ponto. Não tem como, né? Senão... Depende do professor. Depende do professor, mas assim, a gente quer acreditar que o professor sabe mais que o aluno, Sim, né? Que o aluno está lá para aprender, Então, assim, essa falta de hierarquia, essa falta da presença mesmo, do pai... Aí são questões, eu acho, também... um pouco pessoais, que o pai ou a mãe não consegue dizer não para o filho, porque é difícil também dizer não para o filho. Eu sou mãe, eu sei que é difícil dizer não. Às vezes eu paro, esses dias também, a minha filha vai me matar se eu falar isso, né? Ela é muito boa aluna, tá? Muito boa aluna, tudo. Um dia ela acordou de manhã semana passada. Ai, não quero ir para a escola, não quero ir para a escola. Não é de pedir isso. O que aconteceu? Aí ela falou assim, ai, não li o livro para a prova. Por que você não leu? Ah, porque essa semana eu estava estudando para não sei o quê. Eu falei assim, filha, você não comprou o livro semana passada, não. Você comprou o livro mais tempo. Vai para a prova, vai para a escola, vai fazer a prova. Vai ter que arcar com as consequências, né? Assim... Aí depois eu até virei para o meu marido e falei assim, ai, será que a gente deixa ela faltar? Aí ele virou e falou assim, não, a gente tem mais 2 filhos, a gente está abrindo precedente também. Né? Tem essa questão, no meu caso, tenho 3, a gente abre esse precedente. Mas ela não podia, ela não leu o livro porque ela se desorganizou, porque ela... estava estudando outra coisa. A responsabilidade, é responsabilidade, né? Na vida. A gente não pode fugir das nossas responsabilidades. Né? Vocês têm um programa para apresentar. Você não pode um dia falar assim, eu não estou afim de hoje. Por mais que você, né, uma coisa está doente, claro, está com algum problema. Mas, né, muitas vezes, provavelmente, alguns dias vocês não estão afim de vir. Mas faz parte da vida. Né? Então, isso eu acho que é um ensinamento. Isso dá trabalho. Dá trabalho, você tem que falar todo dia para os meninos, 20 vezes por dia, guarda isso, arruma isso. Cansa demais, eu sei que cansa. Então, mas eu também queria terceirizar tudo isso para a escola, aí depois eu reclamo que a escola também está ensinando coisas que eu não quero. Também tem esse jogo, entendeu? Por isso que a gente tem que ser parceira. A escola tem que ter o papel dela e as mães têm que ter o papel delas. E a gente precisa, talvez, resgatar isso. Né? E eu acho também o papel do professor, muitas vezes, se tornou um prestador de serviço. Na época não tinha, os pais respeitavam. Quando um professor chegava e falava, sua filha não fez a lição, foi mal criada, falou, os pais acolhiam o que o professor falava, tinha essa relação. Hoje, em alguns casos, os pais, quando o professor vai chamar a atenção do filho, o pai fica indignado, muitas vezes, toma o partido do filho sem querer até entender o que está acontecendo, né? Porque o professor é o mero prestador de serviço, que tem que dar conta, eu pago o seu salário, tem que dar conta de 40, e é isso aí. Então, realmente, a gente precisa equilibrar as funções, né? É isso, e é difícil. Então, assim, dando um outro exemplo, é o seguinte, a minha filha caçula, né? Hoje ela tem 10 anos, mas esse dia até me pergunta assim, mamãe, qual que é o bom mesmo, o capitalismo ou o socialismo? Porque ela ainda não entende, então, assim, ela já tá... Mas assim, aí um dia ela me perguntou assim, eu lembro que eu estava dirigindo, ela falou assim, mamãe, às vezes você fala uma coisa para minha filha mais velha, não fala, mas você fala uma coisa e o professor fala outra, quem que tá certo? Ela era menor quando ela perguntou isso. Na hora, eu fiquei até um pouco assim, porque eu não gosto de autorizar professor, por mais que eu não concorde, mesmo nessa história de Cuba do professor... a minha mais velha a gente já consegue conversar um pouco melhor, mas eu não acho certo desautorizar o professor. Porque daí você tira essa autoridade que exatamente, ele precisa ter, porque né? também vou transformar meus filhos, não é isso, vou pagar o seu salário, não é correto, ele é uma autoridade, eu acredito que dentro da sala ele é uma autoridade, por isso que o papel dele é tão importante, a gente também tem que enquadrar isso.
Aí eu parei, respirei, né? Aí eu falei assim, olha, é o seguinte, existem fatos, né? E o fato é o seguinte, essa mesa é preta, isso é um fato. O professor pode achar essa mesa feia, eu posso achar essa mesa bonita. Então, essa é a minha opinião e a opinião do professor. Mas tanto eu quanto o professor temos que dizer que essa mesa é preta. Né? Então, assim, porque senão... foi a forma ali na hora que eu encontrei de não dizer que eu estou certo e o professor errado, e nem que ele está certo e eu estou errada. E separar a opinião da informação, isso, né? Mas é isso que tem que ficar claro. E muitas vezes a opinião não separa da informação. E não tem o contraponto, sabe? Não tem esse contraponto. Outro exemplo também dessa coisa do contraponto, esses dias também, com a minha filha, recebeu um texto sobre uberização do trabalho, alguma coisa assim. Claro que só falando mal da questão, né? Das questões trabalhistas, sem nenhum... Uber, aplicativo de transporte. Isso. Então, tipo assim, que não tem... as leis trabalhistas, que não sei o quê, mas assim, nenhum contraponto que, por exemplo, a pessoa está desempregada, né? E até ela arrumar outro emprego, que ela vai ter todos os direitos trabalhistas, ela trabalha de Uber e pelo menos paga o aluguel, põe comida em casa, alguma coisa. São assuntos bem difíceis, né? Porque quando você vai retomar, pelo menos quando eu retomo a minha educação, ela já era muito tendenciosa. Eu nunca aprendi o contraponto. Eu fui atrás do contraponto depois de adulta, entendeu? Na faculdade, assim, mais ou menos, mas na vida adulta. Então quando já é boleto, cultural. O boleto realmente ensina, faz milagres. É a maior faculdade da vida. Quando chega o primeiro boleto, tudo muda. Tudo muda. Mas hoje está muito difícil arrumar esse contraponto. Não só boleto, por exemplo, acho que quem quer ser empresário no Brasil, você está lá, você quer ser empresário, você... mas a gente vê bastante empresário, né, que não pensa assim. Eu acho assim, que você achar o contraponto hoje está difícil. Aí entra o papel de vocês, né, como a Revista Oeste. Porque senão, se a gente ficar tentando achar o contraponto hoje em dia, porque eu não sei, né, talvez você lesse algum jornal, alguma coisa que ainda salvasse, alguma revista que existisse, salvasse, pudesse ter algum contraponto. Hoje em dia, se a gente ficar com essa grande mídia que a gente chama... eu acho que a gente não encontra esse contraponto mais. Então, assim, tem ainda a Revista Oeste, tem outras poucas, infelizmente, né, mídias que você consegue achar. Se você não consegue, às vezes, conversar com seu pai ou com sua mãe, se não conversam, né, porque, às vezes, conversar, mas tá muito difícil. A escola, hoje, ela, às vezes, é um ambiente muito hostil, sabe, para quem pensa diferente, muito hostil. Não só entre os professores... aluno, mas entre os alunos em si também. Um aluno que pensa um pouco diferente, um jovem que não se rende a essas pautas dominantes, está sofrendo demais, porque hoje em dia tem o cancelamento, né, das redes sociais, que para a gente que já também não é fácil, para um menino de 14, 15, 16 anos é muito cruel, e até agressões físicas pode acontecer. A gente vê na televisão histórias de... menino que precisa ir para a faculdade acompanhado, né, escoltado, porque falou. Então, assim, o ambiente está muito hostil, sabe? Não só em questões políticas, mas em outras pautas, como ideologia de gênero, ecologia, o agro, feminismo, sabe? São questões que tá difícil para o jovem que pensa diferente hoje. Pois é, agora eu queria só aproveitar essa propaganda espontânea que você fez da Revista Oeste. Como é que você conheceu a Revista Oeste? Eu conheci, olha, eu acho que de tanto, assim, procurar essa mídia alternativa, não sei se eu posso chamar assim, né? Mas então eu acompanho desde sempre, Augusto Nunes desde a época da Veja, né? Assim, aí fui acompanhando ele, Ana Paula, mesmo Rodrigo Constantino e outras mídias. Assisto o Oeste Sem Filtro todos os dias, as liberais, a Revista Oeste toda sexta-feira e também dou de presente para as pessoas. Procuro dar de presente para as pessoas. Bacana. Isso eu falo às vezes no Sem Filtro. Olha, às vezes a pessoa está procurando um presente, invista em educação, conhecimento, informação. Eu gosto muito de dar de presente porque eu acho que é um presente bem bacana e bem útil. Ah, gente, então olha só que bacana. Nada como depoimento espontâneo. E é verdadeiro, é de verdade o meu depoimento. Eu realmente já dei algumas revistas. Assinaturas, assim. Você dá assinatura. É muito fácil, você faz como se fosse para você, você pega os dados da pessoa e... Nome, CPF, e-mail,
Aí eu coloco qualquer senha lá na hora de inscrever, depois falo, minha senha é essa, troca a senha para você e pronto. É muito fácil. Deem a Revista Oeste de presente, porque é muito importante. É a tua assinatura que vai fazer com que a gente consiga seguir o nosso trabalho, aperfeiçoar e criar momentos, proporcionar momentos como esse também. É isso aí, tá aí na tela, revistaoeste.com/sínio, então é só usar o QR Code que está aparecendo aí do lado. Lembrando, reforçando mais uma vez que nós não aceitamos publicidade estatal, aqui não tem publicidade de Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Petrobras, então a gente depende da sua assinatura para seguir aqui com o nosso jornalismo independente, com projetos como As Liberais, Sem Filtro, a nossa revista digital, porque custa, né, pessoal? Então a gente precisa realmente da sua assinatura para seguir com o nosso projeto. E eu acho que, assim, apesar de, aparentemente, Mães Direitas ser uma coisa muito diferente do Oeste, não é, a gente está junto nessa. Porque nós nadamos contra a maré, eu brinco nem nenhuma maré, é um tsunami, né? Porque, assim, é muito difícil o trabalho de vocês, é difícil, tem um custo, imagino que alto, né? Então, realmente, vocês dependem da assinatura. A gente também não tem financiamento, a gente não cobra nada. E a gente também, por exemplo, seminário. A gente fez um seminário ano passado, onde a gente traz especialistas, traz gente muito bacana para poder falar. Aí a gente cobra... Essa foto onde foi, Essa foto Bianca? é de um seminário sobre doutrinação em Brasília, que a gente foi até como ouvinte, mas acabaram chamando a gente para compor a mesa de abertura. O deputado Gustavo Gayer que organizou. Isso foi em Brasília, esse seminário. Mas a gente faz o nosso em Belo Horizonte mesmo. E até a gente sofre também, ó, aqui, ó, seminário ali, ó. A Bárbara Stefani. A Bárbara Stefani participou, ela realmente é linda, é muito bacana. A Karen Neri também é super parceira nossa, ela fala muito sobre doutrinação ideológica, o nome dela é uma referência. A doutora Ângela Gandra. Já esteve nas Liberais, belíssimo programa. Ela realmente é uma pessoa... Doutora Ives Gandra Martins. Ela é uma pessoa especial. Ela é uma pessoa muito, muito bacana mesmo, assim. Teve no nosso primeiro seminário, ela sempre, assim, o que a gente precisa dela, ela nos apoia. E a gente até, o nome Mães Direitas, por isso que a gente faz questão de falar que nós não somos de direita, nenhum grupo político apartidário. Aí, nas manifestações em Belo Horizonte, é na Praça da Liberdade. A gente cria um cantinho lá, onde a gente tenta dar uma estrutura para as mães com crianças, sabe? Cadeiras, um colchãozinho, até um biscoitinho para os meninos, para fazer. E a gente tem muita dificuldade, inclusive, em achar local para fazer o seminário. Ano passado, menos de um mês no seminário, a gente não tinha local. Quando eles viam o nosso nome, Mães Direitas, a gente já tinha fechado com um colégio católico tradicional, um teatro, pagando. Já tínhamos divulgado e, de repente, o moço me ligou e falou assim, não quero perder meu emprego. Você acha, Bianca, que depois do 8 de janeiro e nós temos muitas pessoas presas ainda por causa do 8 de janeiro, muitas dessas pessoas são inocentes, outras não, claro, mas existem muitos inocentes presos. E o que a gente sente é que as pessoas começaram a ficar com um pouco mais de medo mesmo, né? Tanto de se manifestar quanto de abrigar esse tipo de evento, de movimento. Você sentiu isso muito. Depois do... Isso vem desde... Começou com o 8 de janeiro, assim, intensificou? Vem muito. Apesar da gente não ser um grupo político, né? A gente usa da política. E claro que ano passado as coisas ficaram muito acirradas, né? Assim, o país está totalmente polarizado. Essa é a grande verdade, né? E acho que só está pior. Mas depois do 8 de janeiro, as pessoas ficaram muito assustadas. Muito. As mães ficaram muito assustadas. E a gente precisou, quanto coordenação, sentar, se acalmar, inclusive nós, né? Nos acalmarmos e falar assim, gente, nós não vamos desistir. Agora, mais do que nunca, os nossos filhos, principalmente, precisam da gente. Precisam da gente. Então, o que a gente faz? E o que eu falo que acho que é a nossa maior missão do Mães Direitas? A gente precisa mostrar para essas mães que elas são a força para mudar o mundo, começando pela nossa casa.
Porque a gente não muda o mundo. Igual aquela frase do Jordan Peterson, né? Começa arrumando seu próprio quarto. O que é o nosso próprio quarto aqui? É a nossa família. Não adianta eu querer mudar Brasília, eu querer mudar a África, querer mudar... Gente, eu preciso começar a mudar a minha família. Eu começando na minha família, quem sabe eu tente entrar na escola dos meus filhos e mudar alguma coisa na escola dos meus filhos. Depois o meu bairro precisa de melhorias. Vamos começar a tentar mudar o bairro da gente. E aí, se eu mudar o meu bairro, se eu mudar o seu bairro, se eu mudar seu bairro, a gente mora na mesma cidade, a nossa cidade já vai começar a ficar um pouco melhor, porque já vai ter 3 bairros melhores. E assim a coisa vai crescendo. As mães, gente, elas são a âncora da família. Nós seguramos a família. Assim, eu brinco que tem uma metáfora, que é o seguinte, criança pequena começa a chorar e tá com a avó, que passa pro pai, que passa pro tio, aí passa pra mãe. A mãe olha pra trás, não tem mais ninguém pra passar, é com ela mesma, né? Tem que resolver o problema da criança chorando. É com a gente, é a gente que... A gente tem o poder de dar a luz. A humanidade está aqui hoje, nós estamos aqui hoje por causa das mães, que deram luz aos filhos. Se não fosse nós, a humanidade tinha acabado. Há controvérsias, né, Branca? Conta o episódio do seu filho na escola. Não, porque teve uma... Eu estava em casa outro dia, foi bem nessa época, recentemente, em que revistas publicaram as fotos de mulher trans? Mulher trans. De mulheres trans grávidas. Homens trans. Isso. Homens trans. Tem que pensar. Grávidos. E daí o meu filho chegou em casa e perguntou... Homem pode engravidar, mãe? Eu falei, por quê? Ele falou, não, porque eu ouvi isso da escola, entendeu? Então, tem são as questões modernas da vida. São umas questões modernas, mas que acho assim, é o que você falou, vamos pegando o seu ponto de vista. Eu acho que tanta coisa boa não é explicada, né? E daí você pega coisas... Fica perdendo tempo com essas questões, E parece que você fica complicando o que não é complicado, né? Não é papel da escola. A questão é porque aí a gente tem que cuidar para não entrar homem trans, mulher... Porque é muito fácil virar o fio para começar a discutir o homem trans e a mulher trans e a gente ficar aqui o dia inteiro falando sobre isso e não chegar a lugar nenhum, na verdade. Não vamos chegar a lugar nenhum ficar discutindo isso. Sendo que o foco não é papel da escola fazer isso. Se você quiser, você explica para o seu filho da forma que você achar mais adequada. Eu acho, hoje em dia, pelo que eu vejo com os meus filhos, eles lidam de forma muito natural com homossexualidade, até com transgêneros, assim, eles já passaram, acho que uma fase, assim, sabe? Eles já lidam, é normal para eles muitas coisas que na nossa época não eram. Entendeu? Então, você complicar ainda mais, você colocar mais questões, eu acho completamente desnecessário. Assim, eu acho que eu concordo com você, porque aí é uma outra geração, um outro ponto de vista, mas cada família tem o seu ponto de vista. Claro. E cada família tem que explicar o que ela acha adequado. Não é a escola que tem que explicar. E essa é a grande questão. Porque não é se é certo, se é errado, se é bom, se é ruim, mas não é a escola. A escola tem que ensinar português, matemática... Que mal ensina. Tem muita gente chegando no ensino superior semi-analfabeto, não sabe ler, interpretar um texto, fazer uma conta básica. E aí eu escutei esses tempos um especialista em educação falando que precisamos trazer mais inclusão, aulas de inclusão na escola. Escuta, a pessoa não sabe fazer uma conta, está semi-analfabeto, e aí você insere ainda mais pautas e cadeiras focadas aí nessas discussões. Vamos voltar à frase do Jordan Peterson. Vamos cuidar do básico ali. Vamos cuidar do português, da matemática, da história, da geografia, das ciências, que já está... Se conseguir fazer tudo isso, já está ótimo. Porque é isso que eu tenho escutado de amigos meus. Nossa, contratei um estagiário. O cara não sabe escrever. O cara não sabe falar. O cara não sabe, assim, o básico, sabe? Não, e assim, a geração pandemia, eu tive um filho e ele foi alfabetizado, entre muitas aspas, na pandemia. Ou seja, não foi. O caminho tá bem longe de ser o ideal. Então, você tem um trabalho muito grande que as escolas podem fazer para melhorar esse déficit que é gritante dessa geração que passou esses 2 anos tentando aprender a ler e a escrever dessa maneira esdrúxula que acabou sendo.
né? Então, vamos focar nisso. Se fizer isso, já está ótimo, entendeu? E deixa o resto para o pai e para a mãe, sabe? É isso que a gente quer, que o pai e que a mãe tenham, porque eu posso pensar de um jeito, você pode pensar de outro, você pode pensar de outro. Aí a gente vai na escola e aí o professor que pensa de outro. E também, né, Bianca, trazer assuntos adequados para a faixa etária, porque assim, a criança tem que ter capacidade cognitiva de entender determinados conteúdos. Que, às vezes, você com 8 anos não tem a maturidade necessária para entender certos conteúdos. E aí, um especialista que vai dizer, né, acho que é um psicopedagogo, sei lá, quando faz ali a grade, para adaptar à faixa etária, que eu acho que tá tudo, assim, muito precoce hoje. Muito. Né? Então, acho assim, talvez não abordar o assunto, mas abordar numa fase adequada que o especialista, os professores, junto com os pais, vão entender quando é mais possível, né, de se discutir certos assuntos. Esse é um grande problema também, assim, essa ênfase na sexualidade, sabe, precoce. Para que isso? Orgulho LGBT não é a questão, mas assim, precisa uma criança de 8 anos se fosse hétero também não tá legal. Não é a questão de ser o gay ou não gay. Não precisa. O que precisa colocar a coisa? Olha aqui, eu trouxe esse recorte. O Reino Unido terá sua primeira escola exclusiva para jovens LGBT. Aí você segrega o LGBT numa escola Exatamente. exclusiva. Não é inclusão, não é isso. Para que isso? Sabe? Aulas obrigatórias sobre diversidade sexual. Para quê? Sabe, esse tipo de coisa. A revista Oeste trouxe esses tempos também. Uma reportagem que acho que uma mãe foi pedir para a escola, na Inglaterra também, o material didático, a escola se recusou. Foi a revista Oeste que trouxe isso. Sabe, aqui, do coletivo do MST na Bahia, diversidade, educação, assim, são temas que não competem à escola. Não é por ser certo ou errado. Aí, negócio de banheiro. Gente, esse negócio de banheiro tá um problema muito grande nas escolas. Porque eu fico pensando que quem é a favor disso... Eu queria saber se as escolas fizessem uma pesquisa com os pais. Pesquisa objetiva, sim ou não. Quantos pais, de fato, são a favor de homem entrar em banheiro de mulher, de menina? Sua filha de 12, 15 anos com um professor dentro do banheiro. Sabe? Mas e daí eu acho... Bota um terceiro banheiro. Agora, isso aqui é da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro. É isso, ó. É um panfleto. Aí, assim, você pode ficar desconfortável. Você não pode deixar o outro desconfortável, mas você pode deixar desconfortável. Você pode ficar. Então, assim, é sempre uns em detrimento de outros. Não é uma inclusão, é uma exclusão. Só que aí troca quem que se sente excluído aí. Porque é uma exclusão. Esses tempos em Belo Horizonte, num clube também, teve um problema que estava começando a entrar homens que se diziam mulheres em banheiros. E um clube, assim, super família. Um clube onde, assim, você deixa seu filho desde pequeno lá sozinho, sabe? Teve crianças trans... Isso foi na Parada Gay. Isso foi na Parada Gay, né? Agora, essa foto viralizou. Assim, realmente, eu tenho visto muito, assim, essa questão de trans. Olha... tudo que acontece nos Estados Unidos, né? 6 meses depois está aqui. Então, lá a agenda... Como diz o Constantiniana, eu venho do futuro, né? Ele sempre fala isso, exatamente. E assim, eu tenho visto muitos vídeos na internet de depoimentos. Olha isso dentro de uma universidade, gente. Quem quer que um filho estude numa universidade assim? Vê se, assim, é horrível. Aí volta a questão da beleza também. Gente, sabe? Como é que você consegue se organizar? Como é que você consegue pensar num lugar feio? Não interessa o que está escrito, nem interessa o que está escrito. Não é bom. Ok? Sabe, assim, isso é uma doutrinação. Isso é um professor, é um professor isso, dentro da sala de aula, sabe? Então, esse tipo de coisa... O Bianca, que vocês recebem, as mães enviam para vocês material? Assim, material, acaba que às vezes as mães não conseguem tirar foto ou vídeo, né? Mas assim... são histórias que aconteceu de crianças serem rechaçadas dentro da escola, de crianças serem canceladas, professores perseguirem, sabe? Tipo, tá complicada a situação, tá bem complicada. Então, o que a gente acha? Que se os pais retomarem, né, as mães retomarem esse protagonismo na educação dos filhos...
a coisa vai melhorar, porque a gente não acredita que é uma grande maioria que queira esse tipo de desorganização, porque isso está desorganizado. Está desorganizado. A gente acredita que a maioria dos pais e as mães querem que ensine português, matemática. É uma pequena, não sei se está correto falar pequena minoria, né? Mas uma minoria de pais que às vezes gritam e falam mais alto, e aí parece que são a maioria, mas não são a maioria. A maioria quer um ambiente bacana, paredes limpas, sabe? É o mínimo. Paredes limpas, ninguém fumando maconha dentro da sala de aula. São coisas básicas que a gente está, sabe? Que a gente está pedindo. E a maioria pensa como a gente, eu não tenho dúvida disso, que a maioria quer isso. Mas a espiral do silêncio faz isso, faz você achar que você não é a maioria, ou que você é sozinho. E a gente está mostrando isso, que a gente não está sozinha. Nós somos capazes, cada um é capaz de fazer um pouquinho, é pouco. Aí fala assim, vamos entrar na escola. Não precisa entrar na escola, porque a gente precisa ocupar espaço, porque esse pessoal ocupou espaço. Sim. Você me perguntou de onde que começou? Começou lá atrás, quando eles ocuparam espaço nas universidades, né? No meio acadêmico, no meio cultural. Ocuparam espaços. Vocês, se a gente sofre isso como mãe, vocês sofrem também no trabalho de vocês aqui. É muito nítido, é a mesma coisa. São movimentos diferentes, mas a gente passa por questões iguais, né? Por questões, eu acho que são muito semelhantes as questões. Então, a gente precisa voltar a ocupar espaço. Precisa fazer associação de pais e mestres. Tem muito professor também que professor sofre, que professor não concorda com a pauta que está sendo dada, mas o professor também sofre com os colegas. Então, eles também precisam se unir e se mostrar. A gente agora está com uma diretora de uma escola municipal da região metropolitana de Belo Horizonte, conversou com a gente, 1.200 alunos. Uma menina de 14 anos quer ser chamada pelo nome social, que eu imagino, ela, né, não entrou no detalhe, mas é masculino, com certeza. A família é contra e os professores apoiando a menina. Então, assim, a diretora tá assim, ela falou assim, o sindicato tá vindo para cima de mim. Nossa. Ela tem que se cuidar porque ela ainda vai ser acusada judicialmente de homofobia, sendo que a família não quer que isso aconteça. Mas os professores estão assim, eles ocuparam espaço. Então, assim, eles ocuparam. Então, a gente precisa voltar a ocupar esses espaços. E, às vezes, assim, você pode começar a entrar na escola fazendo uma coisa boba, entre aspas. Se oferece para fazer uma decoração de um evento que vai ter na escola. Vai ter Dia das Mães. Chega assim, posso vir aqui decorar o salão para o Dia das Mães? É uma forma de entrar na escola. É uma forma leve, que não... Acho que a escola não vai se recusar a receber uma mãe que quer colar uns cartazinhos de Dia das Mães. Sim. Sabe? É uma forma de começar, de conhecer. Vá, marque reunião na escola, uma vez por ano que seja. Chega lá, oi, eu sou a fulana, a mãe do fulano. Sabe? Como é que meu filho tá? Como é que ele é? Ele brinca no recreio? Você sabe se o filho brinca no recreio? Tem que se interessar, né? Tem que se interessar. Você sabe o nome dos amigos dos seus filhos? São pequenas coisas que todo mundo pode fazer. Não precisa ser especialista, nem ter tempo, nem deixar de trabalhar para isso. Isso aí. Bom, Bianca, super bacana o bate-papo. Agora nós temos aqui o nosso quadro novo aqui nas Liberais. Pergunta bônus. Então vamos bônus lá. Ou bônus? Você sorteia. Bom, vamos ver. Eu leio? Não, porque agora vamos passar aqui para a Branca Nunes fazer a leitura. Tem todo um ritual. Somos conservadores aqui, tem uma tradição. A tradição de anos. Ah, tá. Qual frase você gostaria que estivesse no seu epitáfio, assim? Gente. Meio mórbida, mas é bonita essa pergunta. Olha, então é o seguinte, eu vou falar uma frase que eu tinha até separado aqui para ler, que eu acho que ela cabe bem. Quem sabe essa frase eu posso falar fica como reflexão. Fica como reflexão. Eu não vou saber quando eu morrer se vou colocar lá, né? Mas enfim. É uma frase que eu tirei do livro Pirkei Avot, que é A Ética dos Pais. É um livro da Ética dos Pais que fala o seguinte: se eu não for por mim, quem será por mim? E se apenas estou para mim, o que sou eu? Se não agora, quando? E eu gosto dessa frase porque eu acho que ela reflete o momento, assim. Que é isso, é por mim, para os outros e agora. Senão, a gente não
É não isso dá aí. conta. Parabéns né? pela iniciativa, Parabéns. Bianca. Olha, a gente recebeu aqui, né, Branca, Escolas Abertas, que também foi uma iniciativa que surgiu na pandemia, por conta das escolas fechadas e bares e restaurantes abertos. Nós recebemos a Letícia Jacinto, do De Olho no Material Escolar, também um movimento que surgiu na pandemia, mais focado no agro. E agora recebemos você, Bianca, do Mães Direitas, que também é um movimento que surgiu na pandemia, né, até na desgraça. Boas iniciativas surgem, né? Acho que a gente pode tirar proveito de tudo que acontece. Parabéns. Espero aí que esse movimento cresça, que as pessoas, que quem tenha identificação com aquilo que vocês também defendem, tenha um porto seguro, como você falou, né? Às vezes a gente se sente sozinho e estamos aqui. Então é importante, obrigada por compartilhar com a gente a tua história. E quem quiser fazer parte do movimento, quem quiser fazer vocês, parte do como faz? movimento, pode primeiro procurar a gente no Instagram, que é a forma mais fácil. É @mães.direitas. E aí, ali ó, mães.direitas. E aí chama a gente no direct, porque aí a gente responde tudo, sabe? A gente dá maior suporte, assim. E aí, se a pessoa quiser ser incluída nos grupos de WhatsApp, até regionais. E aí a gente vai. Agora eu falei do seminário ano passado, esse ano estamos fazendo outro seminário também. Ainda estamos sem lugares, porque tá difícil, mas vai surgir, se Deus quiser. E quero agradecer muito a presença não, né? A presença de eu estar aqui. Sua nossa aqui. Eu quero agradecer primeiro vocês da Revista Oeste, quero agradecer minha família, meus filhos, né? Senão também não estaria aqui. Quero agradecer em especial as Mães Direitas e as minhas companheiras de coordenação, a Luciene e a Cláudia, que foi a fundadora do movimento, que são pessoas especiais, minha fonte de inspiração também de estar aqui. Muito obrigada, realmente é uma honra para a gente estar aqui. Obrigada. Legal, obrigada Bianca, pela sua companhia, pela audiência. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, o seu comentário aqui. A gente espera sempre às terças-feiras, 20h30 da noite. Até o próximo programa.